Universidade Federal de Santa Catarina, 27º Seminário de Iniciação Científica, realizado a partir do Núcleo de Ecologia e Manejo de Insetos. Efeito da temperatura sobre o desenvolvimento e sobrevivência de Myrtillina siquas e o uso de modelos lineares e não lineares para estimativa da taxa de desenvolvimento. Realizado pela acadêmica Júlia Jacques, sob orientação do professor Dr. César Augusto Marchioro. A lagarta do trigo, Myrtillina siquas, é uma importante praga desfolhadora de plantas da família Poaceae, incluindo o milho, o trigo, a cevada e o sorgo. Quando em estágio larval, se encontra em alta densidade populacional e causa prejuízos elevados em culturas de interesse. O grande potencial reprodutivo da espécie, associado ao hábito alimentar voraz, gerou uma demanda por estratégias de manejo que reduzam eficientemente o nível populacional da praga. Esta espécie tem desenvolvimento holometabólico, passando pelos estágios de ovo, larva, pupa e adulto. A duração de cada um desses estágios de desenvolvimento dos insetos é influenciada pela temperatura. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de desenvolvimento dos mesmos. A velocidade de desenvolvimento aumenta linearmente com a temperatura, a partir de um limiar térmico inferior, até atingir uma temperatura ótima, quando ele se desenvolve mais rapidamente. Porém, quando a temperatura extrapola a ótima, o desenvolvimento do inseto é afetado negativamente, até atingir um limiar superior. Apesar da resposta à temperatura ser parecida em todos os insetos, a tolerância aos limites inferior e superior e a temperatura ótima variam conforme a espécie. A temperatura afeta a sobrevivência e a reprodução dos insetos, tendo, portanto, uma influência determinante na dinâmica populacional dos mesmos. O conhecimento sobre a interação entre a temperatura e o desenvolvimento do inseto é utilizado para prever quando determinado estágio de desenvolvimento do inseto irá ocorrer em campo. Como diferentes métodos de controle agem sobre determinado estágio de desenvolvimento, esse conhecimento facilita a adoção de medidas de controle. Nesse contexto, nosso estudo avaliou o efeito da temperatura sobre a sobrevivência e o desenvolvimento de Myrtillina siquas e selecionou modelos matemáticos que descrevem a relação entre a temperatura e a taxa de desenvolvimento da espécie. Para isso, as lagartas recém-eclodidas foram individualizadas em recipientes plásticos de 150 ml e mantidas em câmaras climáticas reguladas nas temperaturas de 20 e 25 graus Celsius, com falta período de 12 horas. Para cada temperatura, foram utilizadas 100 lagartas alimentadas com folhas de capim-quicoio. Diariamente eram realizadas anotações quanto à sobrevivência e o estágio de desenvolvimento de cada uma das lagartas. Para as análises relacionadas às pupas, utilizou-se então balanças analíticas e estereomicroscópios. O tempo de desenvolvimento para as temperaturas de 14, 18, 22, 26 e 30 graus foram obtidos a partir da literatura. Ao todo, 7 modelos não lineares obtidos da literatura foram ajustados à taxa de desenvolvimento em cada temperatura. Selecionamos o melhor modelo utilizando o critério de informação arcaico corrigido. Este critério leva em consideração a qualidade do ajuste e a complexidade do modelo, representado pelo número de parâmetros que possui. Como resultado, observamos que o tempo de desenvolvimento dos estágios imaturos foi significativamente inferior a 20 graus Celsius quando comparado com 25 graus Celsius. Da mesma forma, a temperatura também influenciou a sobrevivência da lagarta do trigo. A sobrevivência foi maior quando as lagartas foram criadas a 20 graus Celsius. Por outro lado, o peso das pupas não foi influenciado pela temperatura, apenas pelo sexo, sendo que as fêmeas foram mais pesadas do que os machos. O desempenho dos 7 modelos matemáticos testados no nosso estudo variou de acordo com o estágio de desenvolvimento da lagarta do trigo. Entretanto, os modelos Lactin 2 e Briere 2 foram os que melhor se ajustaram à maioria dos estágios de desenvolvimento. Portanto, recomendamos o seu uso para descrever a relação entre a temperatura e a taxa de desenvolvimento da lagarta do trigo. Nossos resultados mostram que a temperatura exerce uma importante influência sobre o desenvolvimento de Myrtillina siquas e que esta relação pode ser descrita satisfatoriamente por modelos não lineares. Por fim, esperamos que o nosso estudo sirva como base para o desenvolvimento de métodos de controle que levem em consideração a temperatura para estimar a ocorrência da praga em campo, e também sejam aplicados em estudos sobre a influência das mudanças climáticas sobre a lagarta do trigo.